Olá, 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 eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast literário Rabiscos. Obrigado a você que está com a gente aí nessa longa caminhada de 6 anos falando sobre literatura contemporânea, enaltecendo os nossos escritores e escritoras do Brasil todo. Obrigado a todo mundo que chega, que compartilha, quem está ouvindo a gente pelo Spotify, vou pedir para dar 5 estrelinhas, se estiver ouvindo a gente pelo Deezer, pelo Amazon Podcast, para favoritar e compartilhar que ajuda o nosso corre e não custa nada, é gratuito. Vou pedir desculpa pela minha voz, porque além de uma gripe que eu estou recuperando, eu acabei de voltar do dentista, então estou com um pouco de anestesia ainda. Vocês não estão vendo, mas a Clarice está vendo meu sorriso torto. E então peço desculpa se, se minha voz não ficar das melhores. Mas é uma satisfação, um prazer enorme estar aqui com vocês e com uma convidada super especial, que é a Clarice Freire, recifense, poeta, super querida nas redes, autora dos livros Pode Lua nas Noites em Claro, que fez muito barulho aí na internet com as ilustrações, poesia. E está lançando o seu livro lindo, novo, para não acabar tão cedo. A Clarice é um talento, né, de pessoa. Eu li o livro dela com muito entusiasmo. E eu estou muito feliz de estar aqui, Clarice. Seja bem-vinda. Ô, Tadeu, eu que fico feliz, obrigada por essa apresentação tão generosa, tão bonita. Fico muito contente de estar aqui, é uma alegria muito grande. Acho que essa luta de um espaço que está há 6 anos falando de literatura, literatura contemporânea, que dá espaço para autores e autoras que estão aí vivos, trabalhando, fazendo, né, essa verdadeira luta. Acho que a palavra vai ser sempre essa, num país que a gente acabou de descobrir com tristeza, que está lendo cada vez menos. Pois Então, é. espaços como esse são fundamentais para que a gente possa continuar aí incentivando a leitura e abrindo essa janela. Então, muito obrigada pelo convite. Obrigado. Eu que agradeço. Até fazendo um gancho aqui do que você falou. Há 2 episódios atrás nós falamos sobre o retrato de leitura do Brasil. Então, quem quiser ouvir essa pesquisa que a Clarice citou, a gente fez um apanhado junto com Pedro Teixeira. Na bancada comigo estava a Jéssica Balbino também. A gente fez um resumo dessa pesquisa e apontamos aí as nossas impressões e as nossas ideias sobre isso. Mas, sem mais Pedro Teixeira é delongas, maravilhoso. ele é ótimo, né? Ele é de Recife também, né? Sim, sim, conheço bem Pedro, ele é muito Ah, legal. olha só, o Um Pedro beijo que para Pedro. nosso consultor literário, ele participou com a gente, foi muito legal. Então, quem quiser ouvir, vale a pena. 2 episódios atrás. Então, fica aí minha propaganda do Olha. Rabiscos para o episódio passado. Bom, o livro, para não acabar tão cedo, dá uma breve sinopse para quem está chegando. Hoje a gente vai falar um pouco sobre ele, mas também um pouco sobre o que tem aí dentro de você para chegar nessa história tão bonita. Basicamente, ele apresenta a história de duas irmãs, que são duas irmãs idosas, a Guta e a Lia, Augusta e a Lia. Elas têm perfis diferentes de modo de lidar com a vida, e elas têm um dia que elas acordam rejuvenescidas, e o tempo vai narrando a história a partir da observação dele, né? E eu queria partir daqui, o nosso papo, Clarice, e tentar entender em que momento da sua vida o tempo começou a te provocar como tema. Então, Tadeu, em que momento da minha vida o tempo passou a me provocar como um tema? Sempre, né? Assim, acho que eu tive sempre uma relação de olhar para o tempo com olhar de muito mistério. Acho que o tema do tempo é um. Eu sempre gostei de ficção que fala sobre o tempo, volta no tempo e o tempo, né? Essas coisas que a gente se pergunta se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse a chance de voltar e se eu pudesse encontrar com o meu passado. E o que é que eu faria se eu pudesse encontrar com tal personalidade do passado? Isso sempre me atraiu, na verdade, isso sempre me atraiu, porque isso dá para a gente a ideia da vida como uma grande malha, né? Essa malha que vai sendo atravessada por tantas linhas de força, uma delas o tempo, e que cada escolha, cada passo, cada ideia, cada concretude de vida que a gente vai colocando no mundo, parece que se fosse diferente aqui, seria diferente 30 anos depois, seria diferente a história da humanidade, se aquela folha tivesse caído em outro lugar que não nesse. Então, esse tipo de pergunta sempre me chamou muita atenção. Sempre gostei muito de filosofia, desde a minha adolescência, desde que eu li O Mundo de Sofia, né, esse clássico aí que a gente conhece.
do Jostein Gaarder, né? Não sei se assim pronuncia exatamente o nome dele, mas eu sou uma grande admiradora do trabalho dele. Tem um livro dele chamado A Garota das Laranjas, que é um livro infanto-juvenil dele, e também é de filosofia, e ele direciona o leitor o tempo todo para no final fazer uma grande pergunta sobre a vida. Então, que fala sobre o tempo. Então, é realmente uma temática que sempre me atraiu, que sempre me fascinou. O que é o tempo, afinal, né? Qual o poder que ele tem sobre nós? Qual o poder que nós temos sobre ele? Como é essa relação que a gente tem? Só que aí, quando eu comecei a escrever esse livro, ele veio muito depois, o tempo, né? O narrador, porque eu acho que o Tadeu falou, né? Agora, o tempo é o narrador da história, é ele quem conta a história. E essa ideia do tempo como narrador, o tempo personificado, surgiu bem depois. Primeiro, eu sabia que eu queria escrever sobre duas irmãs idosas, isso eu sabia. Depois eu descobri que eu queria escrever sobre duas irmãs idosas que iriam acordar com os corpos rejuvenescidos, isso também eu sabia. E essa decisão ficou ainda mais forte quando eu li depois, foi depois dessa decisão que eu li, já estava escrevendo, na verdade, que eu li a Metamorfose de Kafka, que para mim foi muito importante no processo desse livro, porque depois de Sonhos Intranquilos, Gregor Samsa acorda como um terrível inseto, sem nenhuma explicação. O autor não se preocupa em explicar por que aquilo aconteceu. O que importa é a metáfora, o que importa é o símbolo que aquilo significa. Aquilo foi super libertador para mim. Eu disse, ótimo, porque é isso que me interessa também. Perfeito. E o tempo surgiu porque depois de um período eu desisti desse livro. Na verdade, eu desisti desse livro várias vezes, várias vezes. Eu me desautorizei muito com esse livro. Eu achava que não era boa a história, que não tinha importância, que não tinha relevância, que depois eu achava péssimo. Enfim, muita exigência também. Enfim, esse foi um processo aí de 6 anos de escrita. O tempo que vocês têm de podcast, eu passei escrevendo esse livro, olha só. Caramba, Então seis foram, anos de pois é, processo. foram 6 anos. Na verdade, até um pouco mais que isso, porque a ideia nasceu até antes. Mas quando eu comecei a realmente escrever, eu conto aí 6, mas é mais de 6. E aí eu comecei, como eu tinha desistido da ideia das irmãs, eu comecei a escrever vários contos soltos que eu achava que eram aleatórios, mas era o livro, e eu não sabia. E entre esses contos, um deles, ao invés de ser, era a relação de uma mulher com o tempo, e ao invés de ser o olhar dela sobre o tempo, neste conto específico veio a ideia de ser o olhar do tempo sobre ela. E eu adorei. Eu disse, puxa, tá muito legal. Acho que foi o conto que eu mais gostei. É esse conto. Eu nem sei onde ele tá, eu tenho até que recuperar esse conto. Quando aquilo aconteceu, eu guardei no bolso, passou, né? Essa história passou. E eu fui fazer da pandemia uma oficina com a Cis Brasil, que era a estrutura do romance, que, como você falou, eu venho da poesia, né? Então, como eu escrevi 2 livros de poesia, o meu lugar de escrita estava muito aí. Eu sabia que eu queria escrever o romance, mas foi ótimo. O nome da oficina era A Estrutura do Romance. Era o que eu precisava para conseguir escrever. Eu queria saber estruturar um romance, né? E eu fiz esse curso com a Cis Brasil, que foi maravilhoso, maravilhoso. Ele primeiro perguntou para a gente aquela pergunta que sempre deve ser feita, mas que ninguém nunca tinha feito para mim ainda, que foi: qual a única história que só você pode contar, mais ninguém? E na hora eu entendi que eram as minhas irmãs de novo. Eu disse, putz, eu vou ter que voltar para as minhas irmãs, eu não posso desistir delas, vai ter que ser elas. Eu levei outro livro para a oficina, eu cheguei lá, o livro de contos, né? Olha só. Mas quando ele fez aquela pergunta, eu não dormi, não dormi à noite, fiquei angustiada e disse, acho que eu tenho que assumir as minhas irmãs. E aí eu voltei com essa história, foi quando tudo se encaixou e eu pensei, e eu entendi, então, esse tempo todo que eu passei vagando por aí foi para encontrar o narrador e eu encontrei, vai ser o tempo. Demorou esse tempo para ele É sair da isso. gaveta, né? O que eu acho muito fantástico na história, Clarice, é quando você coloca o tempo praticamente de carne e osso, né, ali na história, um Isso. personagem muito visceral, e o tempo que reflete também sobre o tempo, isso eu acho uma coisa muito bacana, o tempo refletindo sobre o tempo. E quando ele fala de tudo que ele já passou por seu tempo, né? Na verdade, ele não passa, porque ele é o tempo, ele passa para nós, né? Não para ele mesmo. E, Uhum. e dentro de uma estrutura de que o tempo viu todas as coisas mais fantásticas do mundo, que viu tudo que foi de significativo e importante na história de todo o mundo, de todos os países, todos os continentes,
ele se emociona com a história de duas irmãs idosas, né? Ele se emociona com lembranças que ele teve dela e parece que ele para todas as outras análises da vida, ainda que a gente tendo a ideia de que ele uma personificação, ele para analisar o simples. Isso eu achei muito grande, porque o tempo, enquanto tempo, ele poderia contar outras histórias muito mais magníficas no sentido de guerras, lutas, poderes, dinheiro, reviravoltas. E não, ele para observar duas idosas que estão rejuvenescidas e que estão discutindo sua família através de uma cadência que ela só tem, assim. Eu achei isso muito legal. Uhum. Aí eu queria entender um pouco disso. Quando você fala agora que criou o personagem, falou sobre o tempo sem precisar explicar de onde que ele surgiu, por que que ele está narrando, se o tempo para você ele pode ser individualizado como quase que como um deus ali. Cada pessoa tem o seu tempo para contar. Que maravilha, Tadeu. Que pergunta bonita. Gostei muito de te escutar. Tá aí, você acha que você falou coisas que eu não tinha escutado ainda, de leitores. Isso é muito, muito bom, muito surpreendente e valioso. Eu acho que meu livro ainda é recém-escrito, né? Ele foi lançado em julho, ele é um lançamento. Então, eu estou começando a ouvir, né, os ecos e cada vez que eu escuto algo novo me emociona muito. Então, obrigada pelo que você falou. É, então, eu acho isso muito interessante que você colocou, porque eu demorei muito na literatura, na minha descoberta como autora, né? Então, na literatura, eu demorei muito para compreender a importância do cotidiano. Demorei muito. Eu justamente achava que para escrever um bom livro, eu precisava encontrar algo muito importante para falar. E algo muito importante nesse sentido que você falou: grandes conquistas, guerras, acontecimentos, as maiores dores existenciais da humanidade, alguma coisa assim muito grande, né? E eu fui percebendo justamente na medida em que eu comecei a ler mais e fui lendo, 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 que a grandeza na literatura, como é na vida, está no cotidiano, né? Está no mais ordinário possível, no mais simples possível da vida. É aí que a vida acontece. É aí que a vida acontece. É aí que a vida está escondida, muitas vezes, para que a gente descubra e encontre. Então, muito cedo, inclusive quando eu comecei a escrever poesia, me atraiu muito o insignificante. Por isso que eu gosto muito do Manuel de Barros, né? O poeta das insignificâncias, porque ele começa a dar importância a uma pedra, a uma rã, né? Ao mato, eu queria crescer para passarinho, então de repente um passarinho é maior que ele. Ele tem essa coisa das desimportâncias, das insignificâncias, que são grandiosas com o olhar do poeta. Da mesma forma, foi quando eu comecei a ler os contos de Clarice, as poesias de Manuel Bandeira, Adélia Prado, Cecília Meirelles. Eu comecei a ter essas leituras, e perceber isso. Eu disse, gente, inclusive os clássicos da literatura, quando eu fui compreendendo do que se tratavam, são trivialidades, são grandes trivialidades. E quem casou com quem? E aí traiu ou não traiu? E, bom, gente, que banalidade terrível, né? Então, essas trivialidades são as maiores grandezas da vida, porque é aí onde se revela a nossa humanidade. E é sobre a humanidade que eu queria falar. Então, no fundo, quando o tempo parece parar tudo para se emocionar com aquela história, é porque ele acompanha, ele é senhor também nas vidas, mas, como ele diz, para aqueles eu sou assim, para aqueles eu sou de um jeito, para aqueles eu sou de outro. Certamente, se eu fosse colocar a lente sobre outro cotidiano, o tempo teria o mesmo interesse, né? Ele está lá completamente inteiro na vida daquelas pessoas. O tempo está lá completamente inteiro. O tempo não está se dividindo, ele não está dividindo atenção com ninguém. Antes dividisse, né? Que ele parasse prestar atenção em mim, por exemplo, para prestar atenção em você. Eu até sei, pô, então, o tempo me esqueceu. Mas não, ele não esquece de ninguém, pelo contrário. Então, esse olhar, ele tem uma onisciência, ele tem uma onipresença, contudo, muito humana. Ele também se surpreende. Tem coisa que ele não tem como prever, ele não sabe das coisas que vão acontecer no futuro. Ele mesmo diz, né? Eu estou no, eu sou o futuro, mas eu não estou no futuro antes que ele chegue. Eu chego lá com você.
Então, ele se surpreende ainda tem espaço para isso, né? E justamente como ele também diz, nos humanos, como não se repetem, como são extraordinários, é o que não mata o tempo de tédio, é poder observar a vida da gente. Acho que isso é um pouco do que é a literatura. Eu acho também, né? Assim, obrigado pela sua resposta, porque complementa muito a percepção que eu tive, essa espécie de Deus, né, que é o tempo, no final das contas. O tempo sendo um Deus falante no seu livro, e ele. Eu queria falar um pouco agora sobre as irmãs, né, a Augusta e a Lia. Quando você escolhe, né, contar a história a partir de um rejuvenescimento, eu sei que mais do que uma impressão física que você quer passar, né, do desgosto, principalmente da Lia de estar impossibilitada de andar e de repente se ver rejuvenescida e se em algum momento ela rejuvenescida fala, nossa, mesmo que eu volte depois, né, a ser uma pessoa idosa de novo, eu posso ver a vida de outra forma, né, pelas experiências que teve. E a gente discute muito o mundo em geral, né? A estética também, os etarismos também. E quando você opta Uhum, por trazer a história, um rejuvenescimento físico, né? Elas jovens de uhum, novo, com o vigor físico que um corpo jovem tem, você faz uma escolha de, de posição. Você demarca uma posição, né? Eu quero linkar um pensamento mais uhum, jovem dentro de uma pessoa que já viveu tanto, né? E Augusta, às vezes, uhum, mais razão ali que a Lia. uhum. Queria entender um pouco isso, como que foi essa escolha e por que que partiu disso, assim. Eu comecei a perceber, sabe, Tadeu, assim, que se a nossa vida fosse um bolo, teria várias fatias, né? A juventude é uma fatia. A gente tem a infância, a gente tem a maturidade, a gente tem a velhice. E se somadas, elas se sobrepõem à juventude. A juventude é uma fatia pequena, aquele período em que você é jovem, né, e tudo mais. E nós vivemos na nossa sociedade, isso especialmente em relação às mulheres, com uma pressão de que aquela pequena fatia precisa durar a vida inteira. Ela é a única que importa. Como se todo o resto não fosse mais vida, afinal. Porque o que conta é aquele período, o que é valorizado é aquele período. Então, fisicamente, inclusive, as mulheres perseguem isso de uma forma muito implacável, de uma forma muito cruel, muitas vezes. Não se aceita, o mercado de trabalho não quer, e tudo isso só vai se agravando. Então, o tempo ele mesmo diz, né? Parece que eu fui feito para pesar muito mais sobre as mulheres. Ele diz isso, né? Parece que eu fui feito para isso. O que é muito cruel, porque por ele mesmo a vida vai passando, como diria, eu até vi Gilberto Gil dizendo isso algum dia, quem não morre, envelhece. É privilégio de quem fica vivo, a velhice. Agora, claro, a gente não vai romantizar, obviamente, limitações no corpo que vão surgir, que vão aparecer, faz parte da vida, mas eu acho que a forma, a nossa maneira ocidental de viver, pós-moderna, de se relacionar com o próprio corpo, tem se tornado cada vez mais adoecida em relação à passagem do tempo, né? Como algo que precisa ser contornado. Então, eu acho engraçado, por exemplo, os cremes, tem creme anti-idade, é o nome do creme, creme anti-idade. Então, quando eu vi aquilo ali, eu disse, gente, mas que ilusão, a idade vai chegar, o tempo vai, como assim anti-idade, né? Podia até ter dito outro nome, anti-ruga, mas tem anti-idade, sabe? Então, quando eu li aquilo, eu achei até graça, mas uma graça que fica preocupada com o nosso mundo, porque é isso. Então, esse rejuvenescimento do corpo das irmãs, ele é uma crítica também a uma forma que a gente enxerga a vida, de que só podemos viver, só podemos nos autorizar a viver se for daquele jeito. E é aí que as irmãs vão caindo em si. Eu participei de um clube de leitura recentemente que teve uma leitora que disse uma coisa maravilhosa. Ela disse: eu fui percebendo ao longo do livro que as coisas que elas começam a fazer, qualquer idosa poderia fazer. Tudo bem, né? Uma idosa poderia fazer. Elas não fazem nada durante o dia, elas vão à praia, elas vão, vou dar spoilers, elas vão fazendo algumas coisas, visitam casa antiga, que não é coisa que uma pessoa que é jovem pode fazer. Elas não estão fazendo uma coisa absurda, elas estão fazendo uma coisa que elas poderiam fazer, mas elas não se autorizam mais. Como se elas não pudessem mais sentir prazer, sentir vontade, fazer coisas porque têm desejo, viver.
viver a vida, né? E quando a gente estava conversando sobre isso, teve até um pessoal que disse, poxa, tem uma cena lá, e uma delas, em determinado momento, vai numa livraria no meio da tarde tomar um café. E eu fiquei tão comovido com aquilo, aí eu fiquei pensando, meu Deus, por quê, né? Aí ele falou, eu fiquei tão comovido com aquilo porque eu pensei, caramba, eu poderia fazer isso também. E eu não me autorizo. Eu acho que se for uma quarta-feira à tarde e eu estiver livre, tem algo errado. Eu não posso, sabe? E eu fiquei escutando aquilo e pensando, caramba, ele está coberto de razão, eu faço a mesma coisa. Eu posso até não estar com tanta urgência, mas eu vou arrumar alguma coisa para fazer. Mas eu queria tanto ir ali fazer uma coisa que eu gosto. Eu queria tanto fazer. Não, mas não pode. A gente começa a se aprisionar mesmo em relação ao tempo de uma forma adoecida. Então, acho que essa posição que eu tomei, a partir do momento que elas acordam com esses corpos rejuvenescidos, e por isso uma é obrigada e a outra consegue ir viver a vida, a reflexão que eu faço é: precisava? Precisava? Né? Eu acho que esse é o grande ponto para mim, né? Eu não quero entrar em muita coisa para não dar leitura para ninguém, mas quando eu completei 30 anos, meu Deus, foi muito pesado tudo que eu escutei, né? E meu marido tinha completado meses antes, eu não escutei ninguém dizer nada daquilo para ele. Tá velho, o tempo acabou, agora a ladeira abaixo. Eu escutei várias coisas. E eu pensei, gente, que loucura, que loucura. Então, é muito pouco em relação à vida esse período. Clarice, é legal você falar, que você foi falando, eu fui lembrando da leitura, e a gente tem a Lia, né, que é uma personagem que não tem movimento no começo, depois que ela está rejuvenescida, ela Uhum, volta a andar, a fazer as coisas, e a Augusta, tecnicamente, tendo uma função de vida de cuidar da irmã, né? Só que eu vejo muito ali uma melancolia muito grande nas duas, né? uhum, E uma culpa muito grande também da Augusta. Eu acho que vai um pouco ao encontro disso que você está falando. A Augusta, ela curte menos essa recarga de vida que elas tiveram nesse período da história, uhum, porque ela se culpa muito, né? Parece que ela sabe que a qualquer momento que ele vai passar, a qualquer momento ela vai ser julgada de louca, e uhum, parece às vezes que ela tá deixando de curtir o presente mesmo, né? E, e tem uma coisa muito fantástica que é quando o tempo percebe que elas podem falar com o tempo, né? Uma delas, não vou dar muitos detalhes também, mas uhum, é um momento muito específico da história que tem essa comunicação ao contrário, né? uhum, Ela se expressando através do tempo. Como que você vê na literatura, dentro dessa expressão sua, essa melancolia, essa culpa que é um pouco disso que você falou também, e essa troca de um personagem ok, né, físico ali que está existindo, contra um personagem metafísico que está narrando? uhum. Perfeito. Olha, para mim, Augusta e Lia, elas são símbolos mais do que pessoas, né? Eu acho que todos nós somos Augusta e todos nós somos Lia em alguns aspectos da nossa vida. E Augusta, essa culpa que ela carrega, a culpa por querer viver, ou a culpa por estar vivendo, ou a culpa por gostar de estar vivendo, né? Também tem isso. É, ela é um lugar muito da cuidadora, né? Ela é a cuidadora, ela passou a vida cuidando dos outros. Então, ela foi ganhando muitas bengalas ao longo da vida para não viver a própria, os próprios desejos, as próprias vontades. Ela tem que cuidar dos desejos do marido, do filho, depois da irmã, né? Ela não se permite ter o desejo dela, a vida dela. Para ela é muito difícil fazer isso. E eu vou te dizer, Tadeu, eu tenho participado de alguns clubes de leitura, muitos com mulheres, e eu tenho escutado que a grande maioria tem uma profunda identificação com Augusta, né? E mulheres de todas as idades, todas. Elas dizem isso, né? É como é difícil para mim querer ter gosto por fazer essas coisas, por viver a minha vida, meus próprios desejos, porque parece que eu estou condicionada a todas essas questões aí que me amarram, né? Então, um questionamento que eu me faço sobre, por exemplo, as paralisias de uma e da outra, né? A princípio, a gente olha para a Lia como uma criatura muito mais livre do que a Augusta. Eu vou fazer a pergunta também para quem for ler o livro, será? Né? Eu acho que esse é um ponto interessante, que às vezes as pessoas também que são muito duras e pragmáticas, como a Augusta, apesar de tudo, elas seguem em frente. Elas continuam a viver a vida, mesmo que as durezas aconteçam, as perdas aconteçam, elas vão em frente. De que jeito ou a que custo, ninguém sabe, né? Mas elas vão.
E outras que têm uma sensibilidade maior, às vezes se rendem a isso e também não conseguem seguir, né? Então, são muitas as paralisias que movem a nossa vida com o tempo, a nossa relação com. Eu acho que esse também foi um ponto que me atravessou. Enquanto eu ia escrevendo, eu pensava nos aspectos de uma e da outra, e no quanto todos estão presentes em tanta gente, em nós, né? E aí essa relação com o tempo, ela na verdade acho que é uma busca, sabe, Tadeu? Eu posso falar assim por mim, no caso, no meu caso. Eu gostaria de ter uma relação mais amiga do tempo. Eu gostaria de perceber a presença dele com mais amor do que medo, ou terror, ou desespero, né? Eu gostaria de estar em paz com ele, mas é um caminho de uma vida, justamente porque eu acho que o mundo, a sociedade, a nossa própria condição, muitas vezes, faz com que a gente se relacione com ele de um jeito complicado. E ele diz que, né, ele mesmo diz que ele tem poucos amigos. São poucos que permanecem amigos dele até o fim, né, inclusive. E realmente não é fácil. Você falou que você gosta de filosofia também, né? E você tem essa veia poética e se debruçou na construção de uma história por 6 anos. E você citou uma palavra aí agora que você falava do desespero, né? O que eu vejo muito, ouvindo as pessoas que ou estão escrevendo sobre luto, ou estão escrevendo sobre perdas, é, Uhum. o tempo como quase como um sinônimo de desespero, né? Os coaches se ocupam disso, né? Os coaches financeiros se ocupam disso, enfim, os pastores e as pastoras evangélicas, cristãos, todo mundo está meio que preocupado em tentar amarrar o tempo, sempre barganhando com ele, uma forma de ganhar dinheiro através dele, uma forma de você atrasá-lo, né, de você não envelhecer, como você falou do creme anti-idade. Anti-idade. Como que você vê a sociedade como um todo, assim, Clarice, em especial agora que você já escreve, você já transita com o público, né? Mas por que que você acha que nós somos tão inimigos do tempo? Por que que eu acho que nós somos tão inimigos do tempo? Porque eu acho que nós esquecemos que nós vamos morrer. Tem um poema da Cecília Meirelles que me guiou durante todo esse período de escrita, que ele foi realmente um farol para mim, que ela fala assim: tu tens um medo, acabar. Não vês que acabas todo dia, né? E ela diz que, eu não vou saber dizer exatamente como era, mas que ela diz, né, que viverás por idades imensas, que morres o tempo. Ela fala, né, do amor, na dor, na angústia. E lá no final ela repete tudo e diz: até não teres medo de morrer, então serás eterno. É assim que ela termina o poema. E no começo do meu livro, a epígrafe é de João Cabral do Melo Neto, né, quando ele diz: o amor comeu minha paz e minha guerra, meu dia e minha noite, meu inverno e meu verão. Comeu minha fome, minha dor de cabeça, meu medo da morte. É a mesma coisa, né? São formas diferentes de dizer a mesma coisa. Pronto, isso estava me guiando o tempo inteiro. A nossa relação com a morte é uma relação, como tudo tem sido, na minha opinião, é difícil agora falar, sem não falar muito tempo, então eu não posso nem devagar muito, mas assim, é instrumentalizado. Eu acho que nós tentamos instrumentalizar tudo, como você falou, lucrar tudo, lucrar com tudo. Eu tenho que ganhar tempo, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que o tempo todo ser produtivo. Essa sociedade do cansaço que se fala é status estar exausto. Quanto mais eu encontro alguém e alguém me pergunta como você está, eu respondo correria, cansado, exausto. É status, é legal dizer isso. Você é importante, então. Você faz alguma coisa da sua vida se você estiver exausto. E se instrumentaliza o próprio tempo, que no fundo é uma grande ilusão. Uma grande ilusão. Mas uma grande ilusão mesmo. Quem já perdeu alguém do dia para a noite, abruptamente, sabe disso. E eu acho que esse é o grande choque quando a gente se depara com a finitude da vida. Basta a gente perder alguém de repente, alguém muito querido que estava aqui e de repente ela não está mais. E você pensa, eita, eu também, né? Podia ser eu estou aqui, mas amanhã eu posso não estar mais. A gente vive como se isso não fosse verdade. Por isso a gente é inimigo do tempo, porque a gente vive fingindo, é um grande fingimento. Eu vivo como se eu não fosse morrer. Eu vivo como se eu não acreditasse que a minha vida precisa, a meu ver, claro, né, ter algo maior a ser empenhada do que repetir os dias com uma grande exaustão para dizer que eu faço alguma coisa produtiva com ela. Então, de uma forma muito rasa,
Eu acho que a gente instrumentaliza o tempo e essa é a grande ilusão, a grande burrice, a grande mentira que a gente vive no tempo de hoje, sabe? Eu, você está falando, me veio à cabeça o último episódio do Rabiscos e que tem tudo a ver com o tempo. O último episódio a gente falou sobre a escala 6 por um na literatura. Então a Sim, gente exato, trouxe uma série exato, de livros que contam histórias, principalmente de empregadas domésticas. A gente trouxe uma série de reflexões como que a literatura trata desse tema. E eu acho que a instrumentalização do tempo acaba estando na mão de poderosos também. Quando a gente fala agora da escala 6 exato, por um, perfeito. eles estão na lei aí falando que, que a gente trabalha incessantemente, e os conservadores e os mercantilistas falando aí com muito empenho que o brasileiro é vagabundo, não quer trabalhar, justamente porque a gente não pode ter direito ao ócio ou a trabalhar menos, né? Porque a nossa vida acaba sendo um resumo de trabalho, né? E por alguma Uhum. razão você falando, dá para fazer esse link com o que a gente está vivendo também, né? O Completamente, tempo não deve completamente. estar tendo tempo de analisar tantas coisas, porque ele para ver pessoas repetindo coisas, né? No final Isso, da... ele até fala, né, lá no livro, tem um momento que ele diz, dizem que eu passo diferente entre os paralelepípedos de pedra do que entre os prédios, como se o estilo de vida lá pelo interior tivesse uma amizade, uma relação diferente mesmo. O tempo passa mais devagar, a gente não fala isso, né? O tempo passa mais devagar quando eu vou para o mato, quando eu estou no interior, do que quando eu estou na cidade grande, parece que o tempo passa mais rápido. Então, com certeza, essa instrumentalização do tempo é porque tudo que eu tenho para vender é o meu tempo de trabalho. E aí querem se apossar disso, no fundo, estão se apossando da nossa vida, né? O tempo a ser vivido é o tempo, claro, enquanto eu estou trabalhando, eu estou vivendo a vida, mas é óbvio que a vida vivida é fora desse tempo empenhado nas minhas horas de trabalho para que eu me sustente, né? O tempo que eu gasto lendo, com minha família, com os meus amigos, fazendo aquilo que eu gosto, fazendo aquilo que eu quero, parece que ele é menos importante na sociedade do cansaço, né? Na sociedade de hoje é coisa de vagabundo. Agora, os poderosos, eles acredito, lutam muito e vão continuar lutando para ter o máximo desse tempo para si. É o oposto, né? É para todos o mínimo de tempo possível. Para mim, eu vou viajar, eu vou fazer o que eu quiser porque eu posso, né? Então, assim, a coisa é muito, essa balança, ela é muito injusta, ela é muito violenta e vira cultura, vira cultural, vira valor de sociedade. Esse é o grande risco da gente, é quando a gente começa a interiorizar isso, né? E é isso, todos nós acabamos reproduzindo sem nem perceber. E aí, Tadeu, como você tá? Pô, correria, né? Isso é a gente interiorizando. Né? Não que é errado dizer correria, né? Isso que não é essa crítica que eu estou fazendo, mas mostra o quanto que a gente entra nesse modo, diz, estou correndo, muita coisa, estou cansado, né? Clarice, para a gente fechar esse papo maravilhoso, eu queria fazer uma provocaçãozinha aqui. Se o tempo estivesse te olhando nesse momento da sua vida, o que que você falaria para o tempo? Ai, que difícil. Para esse momento da minha vida, vê, Tadeu, eu tenho um filho agora de 1 ano e 8 meses, né? Vicente tem sido para mim o tempo muito encarnado, né? Porque a criança cresce na sua frente. Ela muda, ela do dia para a noite, de fato, ela muda. Então, à medida que o tempo vai passando, eu vou vendo uma pessoa que era uma se tornando outra, sabe? E eu acho que hoje, muitas vezes, pelo menos com ele, eu tenho conversado com o tempo assim, dizendo, por favor, não me deixe esquecer. Grava aqui em mim esse período, assim, eu não quero deixar, eu não quero esquecer esse cheiro, eu não quero esquecer essa voz, esse jeito de falar essa palavra. Eu não quero, porque quando o tempo passar, isso vai levar junto esse menininho, vai me dar outro, mas vai levar junto esse menininho. Então, não é que eu não quero que ele passe, eu quero ver, tenho curiosidade para saber quem é esse próximo menininho que vai vindo com o tempo. Mas eu peço muito a ele que não me deixe esquecer, que não me deixe esquecer. E eu acho que isso tem se passado, e aí eu falei para o meu filho como um símbolo, mas a minha literatura, ela passa um pouco por isso. Eu não quero esquecer, sabe, Tadeu? Eu não quero esquecer. O livro imprimiu.
para sempre muita coisa importante para mim, para eu não esquecer. É o medo de acabar, como diria Cecília Meirelles. Então, eu diria para o tempo, tudo bem, pode passar, mas se possível, não me deixe esquecer. Muito bom. Clarice, obrigado. Obrigado pela resposta, obrigado pelo papo. Muito feliz de. É um privilégio para mim ler uma história tão bonita e poder trocar ideia. Quero mandar um beijo pro Pedro Gabriel também, que fez essa ponte aqui. Pedro é um querido, já teve Ai, aqui entrevista Pedro, algumas vezes. maravilhoso. Tá aí com um projeto super bonito de novo. E obrigado. Quero saber onde o pessoal te acha, o pessoal te encontra nas redes, como é que faz. Então, para me achar, basicamente eu estou no Instagram, Clarice Freire, não tem underline, não tem nada, Clarice Freire, está lá. Estou compartilhando sempre as novidades sobre o livro, lançamento, estou aí vendo o lançamento em São Paulo, talvez no começo do ano que vem. Ah, legal. Então, pois é, estou na expectativa. Então, sempre que tem novidades sobre lançamentos, para onde é que eu estou indo, algum evento, alguma coisa está lá. O livro está nas livrarias de todo o Brasil, então, se possível, privilegiem comprar livro na livraria física. Vamos manter as livrarias de bairro, por favor. Então, se você tiver a livraria perto de você, vai lá, compra na livraria. Se for complicado, tem na Amazon, tem nos sites, também está disponível na internet. Queria agradecer muito, Tadeu, pelo espaço. Falei, né, assim, da importância que é, de fato, trabalho como o seu. É lindo, é importante, é fundamental, é poderoso. Precisamos estar aqui. Mandar um beijo para Pedro, meu irmão, meu amigo, de todos esses anos na poesia. Pedro é um presente também na minha vida. Enfim, uma alegria imensa estar aqui e espero voltar. Obrigado e voltará mais vezes, com certeza, a casa é sua. Fico muito feliz também de poder estar trocando essa ideia e espero que venha muitos mais livros, muito mais potências literárias aí de dentro, que eu sei que tem bastante coisa. Então é isso, pessoal de casa. Obrigada. Semana que vem a gente volta. Um beijo a todos, bom dia, boa tarde e boa noite.